E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês um assunto que talvez deixe muita gente irritada, muita gente nervosa. Porque o assunto que eu vou trazer, o tema, ele é o seguinte, tratamentos milagrosos. Vamos entender isso. Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer nossos conteúdos. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não tire nenhuma impressão do que você vai escutar aqui. Investigue, estude, procure mais sobre os conteúdos aqui para você ter uma relação um pouco diferente. Às vezes eu falo algumas coisas que podem ser estranhas, mas elas estão todas ligadas a um nível de fundamentação e dentro de um conhecimento amplo, tá bom? Então, assim, tratamentos milagrosos, né? Primeiro, vamos entender uma coisa. A doença da adicção, ou seja, a doença do vício, a doença da dependência, a doença do alcoolismo, ela é incurável e progressiva, tá bom? Fiquem com isso na cabeça. Inclusive tem um vídeo que eu fiz, se você procurar nos vídeos aqui no canal, eu não lembro o título, mas é alguma coisa assim, tem cura ou não tem cura. É um vídeo legal, onde eu explano algumas relações sobre ter cura ou não ter cura, tá? E então assim, eu já vou botar lenha na fogueira pra gente entrar nos assuntos e refletirmos aqui juntos, tá? Pois bem, a ciência diz que é uma doença incurável, tá? Não tem cura e ela é progressiva. Aí, obviamente, nós que buscamos conhecimentos profundos, rebatemos a ciência, porque a ciência nada mais é do que uma revelativa temporal de uma subjetividade da existência atemporal, onde só se torna algo cientificamente comprovado a partir do momento que adquirimos um conhecimento para tal, junto àquilo que temos de compreensão até o momento. Entenderam isso? Porque é simples. A ciência ela é retardada, né? Ela não acompanha o tempo das coisas. Só para deixar um pouco lúdico. Antigamente achavam que a Terra era quadrada. Aí, cientificamente, de uma forma bem ampla para essa palavra, descobriu-se que a Terra é redonda. E aí a gente vai ressignificando o que até então era comprovatório cientificamente e posteriormente deixou de ser e virou outra coisa. Ou seja, a ciência não é a resposta de tudo, mas nós devemos, temos a obrigação, a responsabilidade, nós precisamos seguir a base da ciência, sim, porque a diferença tá. Ah, beleza, a ciência não explica tudo, mas se você não souber a ciência, você pode estar vagando por um espaço sem fundamentação. É necessário ter um conhecimento. Não estou dizendo que você precisa destrinchar todas as fragmentações científicas, mas é importante entender. Ou seja, a doença da adicção, ela é cientificamente comprovada como sendo incurável. Aí nós entramos no assunto. Tratamentos milagrosos. Ou seja, o fulano era viciado em droga, era alcoólatra, viciado em diversos objetos determinantes como vício. Aí ele vai num lugar e recebe a cura. E ele tá curado. Beleza. Pode ser. Que bom para ele, tá? Mas vamos destrinchar os tratamentos milagrosos? Pois bem, vem comigo. Vamos entender uma coisa. O que seria estar curado? Porra,
Eu cheirava pó, bebia, fumava, não conseguia controlar. Aí eu recebo um impacto que me cura. Então logo eu tô curado, certo? Então se eu tô curado, eu já não tenho mais o vício. Então eu posso continuar usando sem que eu sofra o mal do vício. É isso, estar curado então? Então eu posso beber que eu não vou ter ressaca. Se eu não quiser cheirar amanhã, eu não vou sentir falta nenhuma, porque eu tô curado. Porque a cura, ela tá associado ao aspecto de tirar a dor, o sofrimento, o prejuízo, a perda, tá? Ah, não, mas não é isso. É que a pessoa depois ela vai ter nojo. Ah, que legal. Ela vai ter nojo? Ela vai ver ali aquele baseado cochado com aquela fumaça, ela vai ter ânsia. Ah, que legal. Da noite pro dia, né? Foi um impacto ali milagroso que fez isso. E ela nunca mais vai usar, né? Ah, legal. Então assim, vamos pensar aqui. Eu não quero entrar em desrespeito a diversas técnicas e concepções que existem por aí. Porque eu, de fato, acredito que uma pessoa suscetiva possa mesmo ter um efeito ali nela que permita com que ela então responda em cima daquela crença dela quase que absoluta e encontre de fato a cura, entre aspas. Mas a relação ela funciona da seguinte maneira. Eu vou deixar generalizado para não entrar em desrespeito, né? Por exemplo, o cara estava super viciado em droga, aí um tratamento milagroso é através de uma intervenção religiosa. A pessoa recebe ali a presença divina, espiritual, religiosa e deixa de usar para sempre. Beleza, pode ser que seja verdade, não estou dizendo que não. Se a pessoa consegue viver assim, ótimo. Se ela consegue manter, ótimo. Porque a conversa aqui, ela tá caminhando para o ponto que eu quero deixar aqui muito bem esclarecido. Parar de usar é uma coisa, tá? Ficar curado é outra coisa, sendo que isso deve estar entre aspas. Agora, se manter sem usar é onde tudo realmente está. Porque parar é fácil, tá? Óbvio, se você está tentando parar de usar, você vê como é difícil, é sinistro, é quase impossível, mas há meios. Agora continua sem usar. Segue a jornada sem usar. Porque assim, como eu sempre falo, né? O vício é a pontinha no iceberg. Tira-se o vício, fica um colossal de pensamento e sentimento. Os nossos comportamentos, eles são em cima do que temos de conexão entre o pensamento e o sentimento. Não importa o que eu pense, o que eu sinta, só importa o que eu faço. Então, se eu tenho pensamentos ótimos ou ruins, o que vai definir é o meu ato. Então, a gente começa a enxergar que, no fundo, realmente o vício, ele faz parte da natureza do homem. E não tem como curar uma natureza do homem. A cura, se é que a gente precisa usar esse tipo de palavra, ela está totalmente associada ao nível de autoconhecimento, de autocompreensão. É simples assim. Então, tudo bem, vamos dizer, a pessoa ficou curada. O que seria ficar curado? Ela alcançou um nível de conhecimento real sobre ela? Ela sabe o que ela é na vida
e como ela é ao todo, ela entendeu como ela funciona, ela conhece os pensamentos dela, ela conhece os sentimentos dela, como ela se comporta em cima disso. Ela ainda faz migrações, substituições, compensações, distrações e etc. com outras naturezas de qualidade viciativas, pois é quase impossível alguém não ter algum tipo de vício por algum momento, tá? E deixar uma totalidade como um tratamento milagroso, uma injeção mágica que cura, uma inserção neurológica, uma constante atuação hormonal, uma resposta fisiológica, tudo isso entra no aspecto da impermanência e da constante adaptatividade necessária da existência, ou seja, a vida ela está em movimento, nós estamos em movimento. Nada é único, absoluto e eterno. Então, se hoje eu tenho uma intervenção de cura milagrosa, se eu não tiver conhecimento sobre isso, em algum momento eu vou me manifestar de alguma outra maneira que vai acionar exatamente aquilo que ficou obsoleto. Vem comigo, para quem me acompanha. Eu estou 10 anos sem uso de álcool e drogas. Qual foi a minha revelativa nos últimos tempos que eu compartilhei com vocês? Que eu identifiquei que todas as minhas ferramentas até o momento atual, de uma certa maneira, ficaram obsoletas, acomodadas. Elas entraram numa simbiose natural, inclusive nas minhas naturezas falhas, nas minhas próprias naturezas falhas que já existiam antes do uso de álcool e drogas, e que mesmo sendo ressignificadas, elas voltaram a aparecer praticamente da mesma maneira. E agora, tendo um conhecimento, buscando me aprimorar, estudar, compartilhando com pessoas que têm conhecimento, eu identifiquei e estou ressignificando novamente isso. Ou seja, o que é a cura? A cura é um nível profundo de conhecimento sobre si, um conhecimento profundo do pensamento e do sentimento para que eu tenha então um comportamento adequado com aquilo que eu entendo que seja melhor, ou evitar o que seja pior, entendeu? Agora, uma intervenção imediata, como eu falei no aspecto da religião, bom, a religião ela traz um conforto, né, espiritual, emotivo, e faz com que você não precise questionar, porque você já encontrou aquilo que você sabe que é real, né? Pois bem, se em algum momento você questionar, você volta lá no ponto onde você não teve nenhuma instrução. E aí acontecem os lapsos, as recaídas e as voltas ao uso, tá? E que infelizmente às vezes acontece com um fim totalmente trágico de morte, de repente um envolvimento que possa gerar uma prisão, uma internação com princípios de overdose ou a própria overdose, um enlouquecimento continuado por um excesso de substância. Então, assim, podem acontecer várias coisas quando não há conhecimento. Algumas coisas também que nós encontramos por aí sobre tratamentos milagrosos, hoje estão sendo associados às tão bonitinhas microdoses de medicamentos medicinais naturais, orgânicos da natureza. Legal, pode funcionar também, afinal de contas a vacina nada mais é do que uma microdose do próprio veneno, vírus e etc. E você ali
vai estimulando e cria então anticorpos. Então, uma microdose do tal pode funcionar. Os nossos medicamentos, fármacos, etc., têm propriedades também que são de múltiplas drogas. A droga está na drogaria. Então, assim, esse é um assunto até ridículo, né? Que não preciso nem comentar, mas que às vezes é bom prestar atenção, né? E ampliar o conhecimento. Mas, aí eu te digo, o tratamento via microdoses. Legal, pode funcionar, não estou dizendo que não. Haveria ali uma intervenção com um estímulo pequeno, gradativo, que vai te gerar ali uma conexão hormonal, neurológica, fisiológica, vai te permitir então um nível de discernimento, sensações, e vai fazer de novo com que você tenha nojo da droga. Ai, não, eu não posso nem ver que eu fico enjoado. Beleza, tá tudo bem. Outras relações. Ah, eu tomei X substância, porque o meu cuidado aqui tá em não entrar em nenhum nome, para não ofender nada e nem ninguém. Beleza, tomou X substância, ela curou? Tá bom. Tá bem? Tá feliz? Tá dando certo? Tá tudo bem. Ah, eu fiz um tratamento mediúnico, transcendental, fiz um retrocesso, um regresso às vidas passadas e me projetei ao futuro, e ali através de uma hipnoterapia junto com fatores xamânicos e ainda todo o respaldo de um coaching especializado, nessa unificação eu descobri que na vida passada eu era um senhor feudal e aí eu maltratei as pessoas e por isso hoje eu tô aqui sofrendo vício porque eu mascava tabaco e aquele nível de compulsão se transformou hoje num nível de drogadição. E agora eu preciso pagar as minhas dívidas das vidas passadas. Beleza? Fez sentido? Abriu o sub, in e pré-consciente, injetou, ressignificou, fez sentido, puxou, fechou, criou uma nova realidade? Legal! Tá tudo certo, tá funcionando para você? Boa! Ficou claro vários níveis de tratamentos milagrosos, né? Entre milhares de outros possíveis. Pra gente encerrar o vídeo, vamos entender o que eu já falei, mas agora eu vou deixar de uma forma bem didática. Enquanto procurarmos ações imediatas, mágicas, milagrosas para qualquer dificuldade, jamais teremos um resultado positivo. Infelizmente, na adicção, na dependência química, no vício, no alcoolismo, é de suma importância um conhecimento profundo na maneira que você se comporta. E para você entender a maneira que você se comporta, você precisa entender como você pensa. E para você entender como você pensa, você precisa entender como você sente. Então, a melhor cura, entre aspas, é você se conhecer, tá? Porque o conhecimento vai fazer com que em determinado momento você não precise fugir e não precise buscar prazer. Você vai viver a realidade, tá? Enquanto você tiver com ações milagrosas imediatas, em algum momento, porque nós somos impermanentes e adaptáveis num fluxo infinito e ininterrupto da existência, sem interrupção da existência, ela é cíclica, ela é fásica, ela é constante.
Então não há uma totalidade definida, nós temos que ser constantemente adaptáveis. Aquilo que foi curado milagrosamente vai encontrar a necessidade de uma reciclagem, de uma adaptação. E não haverá meios de continuar com o milagre, porque é o comportamento, é o pensamento, é o sentimento. Ou seja, eu não estou aqui para falar mal dos tratamentos milagrosos, tá? Mas é importante a pessoa entender que ela até pode passar por um tratamento milagroso, mas talvez seja legal ela também se aprimorar um pouquinho no conhecimento sobre si. Talvez então ela tenha uma grande vantagem, né? Ela tire todo o sofrimento, fique bem e aí caminhe num cultivo, né? Numa sustentação mais saudável, mais plena, que seria ótimo, né? Pensando bem, nossa, isso é muito legal. Mas não se iludam, tá? Com o aspecto de haver tratamentos milagrosos. Você pode conhecer pessoas assim, você pode ser uma pessoa assim. Só que eu quero que você me diga, você tá há 20 anos assim? Você não teve nenhuma recaída, nenhum lapso? Desde o momento que você encontrou a cura, você não teve mais nenhum traço de vício? Você ficou sem ver um pornozinho? Você ficou sem buscar compensação externa? Você ficou sem fazer um joguinho? Você ficou sem bater punheta constantemente, desesperado? Ficou sem comer besteira? Ficou sem, sabe, comprar o que não podia? Você parou de mentir? Você parou de mentir? Então assim, quanto tempo você tá curado? 1 ano você tá curado? Beleza. Ah, tá curado 5 anos? Legal. Tá curado quanto tempo? 10 anos? Da hora. Tá curado há quanto tempo? 20 anos? Porra. Nossa, você tá 30 anos, 40 anos, 50 anos curado. Tá com 100 anos de idade. Usou até os 50, teve a revelação milagrosa, tá 50 anos sem uso. Beleza. Talvez você seja um paladino, um canonizado, porque talvez você tenha então virado um ser evoluído. Então assim, não tô desdenhando, sendo pejorativo, eu tô mostrando que é algo muito difícil, tá? Ah, não, mas eu fiquei curado do alcoolismo, tá bom. Então, a cura ela foi pontual para isso, mas continua mentindo, traindo. Mas é porque eu não quero virar uma pessoa boa, eu só quis parar de beber. Então tá bom. Mas sempre que alguém quer parar com alguma coisa, é porque essa coisa já está associada em outras coisas que fazem parte, de novo, do comportamento, do pensamento, do sentimento. Então assim, tem que tomar cuidado com a sua honestidade pessoal, tem que tomar cuidado com a sua transparência pessoal, com a sua verdade, a sua sinceridade, porque os assuntos eles se cruzam em algum momento. E a cura, ela é uma palavra muito forte e muito perigosa, tá? Não há cura da AIDS, há tratamento da AIDS. Em algum momento ela pode ficar praticamente zero. Sim, mas ainda assim é tratamento, tá? Mas curou o câncer. Legal, não apareceu outro? Puta que merda. Mas curou aquele. Sim, mas a natureza ainda é a mesma. Sabe? Eu não tinha diabetes, peguei a diabetes adquirida e tô fazendo tratamento, aí curou. Legal, foi um trânsito. Talvez você não fosse um diabético genuíno. Talvez você não fosse um adicto genuíno. Então, assim, tem que ter... Vocês estão entendendo que o nível de discernimento e clareza de raciocínio, de conhecimento, é a base para ser uma pessoa um pouco mais coesa com a vida? Não dá para ficar bitolado. Porque a bitolação é a rasteira da recaída, da volta ao uso e de não conseguir parar. Eu estou falando isso para pessoas, inclusive, altamente inteligentes, que justificam e conhecem todas as saídas de forma racional sobre o fato de repente, poder continuar usando ou de ter encontrado a cura.
tá? Então, assim, a real solução está no conhecimento, sabe? Eu tô dizendo isso porque eu escuto constantemente pessoas dizendo que foi curada. E, porra, eu fico contente por ela, ao mesmo tempo preocupado, porque eu nunca vi uma pessoa curada do alcoolismo, da dependência química, com mais de 10 anos limpo, no escuro. Ah, mas aí ficou na religião e virou a figura central e orquestra as reuniões. Legal, tá bom. Talvez ele seja 1 em 100 milhões. Que bom. Ah, então existe cura. Pode existir, eu não estou dizendo que não. Mas dentro do que nós temos hoje de conhecimento, é uma doença incurável. E se formos aqui prestar atenção para a gente encerrar esse vídeo, ela é incurável porque ela tem uma natureza que está totalmente associada aos comportamentos que vêm dos pensamentos que saem do sentimento. Então a cura seria anular o sentimento? Anular o pensamento? Anular o comportamento? Não. Quanto mais conhecimento você tiver real sobre você, talvez melhor você vá viver. Então é uma jornada do caralho, tá? Por isso que eu falo, o vício é um mistério. A recuperação também é um mistério. Por isso eu falo, não existe uma verdade única, uma origem única e nem mesmo uma solução única, porque são múltiplas as verdades. Quer incluir o aspecto de ter cura? Não tem problema. Se não estiver fazendo mal para você e não estiver fazendo mal para o outro, tá tudo bem. Que bom que ficou curado. A ideia não é competir quem tá certo ou quem tá errado, quem tem a melhor técnica ou a pior técnica. A ideia é fazer com que pessoas parem de sofrer no aspecto do vício e encontrem uma vida plena e saudável. Simples assim. Agora, para aqueles que questionam, é importante terem conteúdos compartilhados para que faça, então, um nível de questionamento real, tá? Que possa abrir, de repente, algumas janelas para que você mesmo procure o complemento de devidas informações e traduza a sua própria verdade. E se você quiser um tratamento milagroso, seja se entupindo de remédio, religião, injeção, chá, microdose, transcendental, hipno quântico e etc. Beleza, tá tudo bem, não tem problema. Tenta sustentar isso depois, vai encontrando maneiras de sustentar. Ou fique reciclando o milagre, né? Não sei. Agora, o que vem funcionando para muitos e que é o que eu acredito, é oriundo dos 12 passos das Irmandades Anônimas, numa sintetização muito bem aplicada de conhecimento pessoal, da doença e etc. Junto todas as outras questões que estão aí, medicinais, científicas, institucionais, os protocolos ortodoxos sim, sabe? Os estudos clínicos, as pesquisas científicas e etc., que funcionam de forma maravilhosa, e todos os aspectos psicológicos, psicanalítico, filosóficos, antropológicos, antroposóficos, as histórias, os conhecimentos com fundamentação. É o cruzamento disso tudo que vai fazer então que haja o tratamento. Se a gente quiser entender como cura, a cura está no tratamento. Uma relação bem lúdica. Ah, soro positivo, tem AIDS. Passa a vida inteira bem, saudável. Foi curado? Não, está em tratamento. Ah, então é como se estivesse curado. Se quiser entender dessa forma, tudo bem. Para o viciado é a mesma coisa. Ah, nunca mais usou, porque está fazendo... Ah, é um tratamento. Que tipo de tratamento?
tratamento psicológico, tratamento sentimental. É um nível de, se quiser usar outra palavra, um aprimoramento, um estudo pessoal, um desenvolvimento pessoal, uma manutenção, não sei, não importa. Então, havendo um desespero para um tratamento milagroso e encontrando isso, legal. Não sendo tão real ou possível ou qualquer outra coisa, existem essas milhares de outras formas que funcionam, tá? Então fica a reflexão sobre, será que de fato a cura, o que é a cura? Será que um tratamento milagroso realmente funciona? Ou será que vale a pena tentar todas essas outras possibilidades que são diversas para que você se identifique com alguma em cima da sua real dificuldade e as diversas maneiras de trabalhar ela? Porque há meio, há maneira, tem como ter uma vida plena e saudável depois do vício. E para mim, hoje, ela tá originária no sentimento. E como eu sempre falo, para acessar o sentimento, eu preciso estar com os pensamentos lúcidos, serenos, uma sanidade, e para que isso aconteça, eu preciso estar com o corpo bem. Se eu ainda tiver com uma substância ou uma tensão que me desperte o físico no vício, eu não vou ter clareza de raciocínio e não vou conseguir acessar o sentimento. Somente trabalhando o sentimento, eu consigo então ter um melhor comportamento, um melhor pensamento, e assim eu vou ter melhores sentimentos também. E a vida se torna plena e saudável. Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!